Hoje aqui dentro da Rio Bravo a gente tem os dois principais carros-chefes de crédito imobiliário. É o nosso Rio Bravo Crédito Imobiliário High Grade e Rio Bravo Crédito Imobiliário High Yield. Um com um perfil muito mais conservador, o outro com um perfil um pouco mais arriscado. Os nossos dois principais fundos de crédito imobiliário, esses nomes estão nos próprios fundos, né? Então hoje a gente tem o Rio Bravo Crédito Imobiliário High Grade e o Rio Bravo Crédito Imobiliário High Yield. Basicamente, a gente distribui entre eles as operações que fazem mais o perfil dos fundos, né? Então, High Grade, a gente está falando de empresas um pouco mais sólidas, risco de crédito melhor, quando a gente olha na ótica dos números das empresas, das diversas empresas que a gente tem no portfólio. Então, consequentemente, a gente tem um retorno um pouco menor, porém a gente tem também, do outro lado, um risco menor naquela determinada operação. E nas operações mais high yield são operações não tão óbvias assim, né? Grande parte delas hoje do nosso portfólio são operações de algum risco de projeto, então a gente tem algum risco de desenvolvimento, risco de carteira, consequentemente a gente tem um retorno melhor em cima dessas operações do que as operações mais high grades, que são de grandes empresas com riscos ali mais óbvios entre cada uma delas. Para a nossa gestão das operações de securitização, a gente está tratando com muito mais cautela e muito mais prezando o nosso acompanhamento dos créditos, né? Tanto operações pulverizadas, estamos rodando as análises com os novos números de demonstrações de resultados das empresas do ano de 2022, e com as operações pulverizadas estamos fazendo o nosso trabalho que sempre costumamos fazer, que é um acompanhamento muito próximo com os nossos tomadores, por a gente estar falando de empresas um pouco menores e muitas vezes projetos, então a gente está próximo dos nossos tomadores e consequentemente acompanhando muito bem tanto as nossas carteiras de recebíveis como também os projetos que são lastros ali da securitização. Então, risco de obra, a gente está acompanhando todos os empreendimentos que tem ali alguma obra não terminada, né, que a gente utilizou o recurso para financiar esse término de obra. Então, a gente vem acompanhando essas obras, vem acompanhando a performance da carteira, inadimplência, recuperação, distrato. Então hoje a nossa posição é muito mais defensiva no âmbito de proteção do nosso portfólio para se blindar de eventuais problemas que possam vir a acontecer. Nosso processo de investimento interno costuma ser bastante robusto. A gente, quando recebe a operação de securitização ou a gente vai mandatar ou de alguma forma a gente recebe do mercado, a gente faz uma análise em cima dos números. Quando se trata de crédito corporativo, a gente olha muito os números das empresas. Quando é crédito pulverizado, a gente olha ali a carteira de recebíveis. O que a gente atenta aqui muito no histórico daquelas empresas e daqueles sócios que ali tem dentro, comandando ali a empresa, né, efetivamente tomando decisões dentro da empresa. Então a gente quer entender muito o histórico daquelas pessoas que estão ali envolvidas. E, consequentemente, depois disso a gente faz toda a análise de crédito, roda todos os números das empresas e dos projetos, faz uma análise qualitativa e quantitativa daquele determinado crédito. No nosso roteiro de passo a passo de aprovação de crédito, antes da gente subir a operação para o nosso comitê de investimento, a gente faz uma visita em loco nos projetos e nas empresas, né? Quando é de crédito ali, a gente está financiando alguma obra, a gente costuma e sempre faz isso, né? Visitar os empreendimentos, os sócios, conhecer a diretoria. Então isso faz parte, a gente acha, de extrema importância. E antes do nosso comitê, porque se eventualmente a gente fica desconfortável na nossa visita, a gente acaba não seguindo com o nosso comitê de crédito. Então, nosso balanceamento do portfólio entre
inflação e CDI é muito por conta das projeções dos nossos economistas, tá? Projeções, né, e expectativas de mercado. Tentamos ao máximo nos antecipar a movimentos de mercado. Um exemplo claro é a nossa exposição muito grande que hoje a gente tem operações indexadas ao CDI, que isso não começou de agora, então isso quando a taxa de juros estava por volta de 4, 5%. Os nossos economistas já previam uma alta abrupta como teve, como ainda está. E nesse momento a gente foi reciclando o portfólio e alocando operações com perfil crédito de determinados fundos, né, tanto high grade como high yield, e a gente foi aumentando a nossa exposição em CDI, isso numa janela de quase 2 anos atrás. Então, o que os outros pares nossos começaram a fazer esse movimento tardiamente, né, quando efetivamente a taxa de juros já estava em 11, 12, a gente começou quando estava em 4, 5. Então a gente teve esse benefício de nos antecipar a movimento de mercado. Algumas das principais garantias e as mais usuais de mercado, a gente está falando hoje basicamente da alienação fiduciária de imóveis. Então, funciona como uma garantia real imobiliária. Então, a partir do momento que o devedor deixa de pagar o crédito, fica inadimplente perante as suas obrigações, obviamente não é algumas vezes tentar renegociar, mas a garantia existe para, se eventualmente a gente não conseguir chegar num senso comum, executar as garantias. No momento de eventual inadimplência e não conseguir chegar num senso comum e uma renegociação, executaria a alienação fiduciária. A alienação fiduciária é um instrumento que diz que, basicamente, quando executa o imóvel, o proprietário do imóvel deixa de ser a empresa, deixa de ser o tomador e passa a ser o credor. Então, o credor, no caso, os fundos que executam imóveis ficam proprietários desses imóveis. A alienação fiduciária de imóveis é uma garantia real imobiliária de imóveis. Tem também a alienação fiduciária de cotas, muito usada para principalmente projetos. Então, eventualmente, quando você tem um projeto imobiliário, um loteamento, uma incorporação, que todo o empreendimento está dentro daquela empresa, né, daquela SPE, a partir do momento que também tem algum problema, tanto que garantias a gente só usa no momento de estresse, né? O intuito das garantias não é serem executadas, porém, eventualmente, quando precisa ser muito rápido e eficiente. Tem também a cessão fiduciária de recebíveis, que basicamente diz que todos os recebíveis oriundos daquele determinado projeto fazem parte da operação. Então, a partir do momento que tiver uma venda naquele projeto, assinar um contrato de compra e venda, então algum mutuário foi lá e comprou um apartamento, um lote, esse documento diz que aqueles créditos daquele determinado mutuário fazem parte da operação de securitização. Então esse recurso tem que ir diretamente para a conta da própria operação. A gente tem também, e usa muito aqui, o aval de pessoas físicas ou jurídicas. Isso é mais para mostrar que o tomador está junto com a gente naquela determinada dívida, e se eventualmente acontecer para o mal, o aval vai ser executado. Então no final a pessoa física ou jurídica que vai ter que fazer ali o pagamento antecipado da dívida. Então, basicamente, essas 4 garantias são as garantias mais usuais que a gente enxerga ali nas operações de securitização. A reserva de lucros, basicamente, que a gente tem, né, cada gestora tem uma visão diferente para a reserva. A nossa reserva aqui tem basicamente 2 visões. A primeira é conseguir, de alguma forma, a gente linearizar a nossa distribuição, que é o que a gente vem fazendo muito bem feito de 2 anos para cá, então tentando de alguma forma linearizar em patamares elevados. E o segundo motivo para que exista uma reserva, eventuais distorções de mercado, ou seja, se acontece alguma coisa que ninguém estava esperando e que impacte a distribuição, a gente tem ali alguns meses que a gente consegue também continuar uma distribuição em patamares satisfatórios. Então, hoje aqui dentro a nossa reserva tem esses dois intuitos: a linearização dos dividendos, e um segundo é também se prevenir ali a possíveis movimentos inesperados que o mercado acaba tendo, algum soluço que a gente consegue eventualmente usar a nossa reserva para distribuir para o nosso cotista.